Estou aqui na praça principal da cidade de Toledo, a Praça William Bart. Para quem conhece Toledo aqui, ó, praça principal. Acabei de chegar aqui e mais uma vez estaremos semeando a palavra do Senhor Jesus Cristo, obedecendo o ide. Que Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e deu uma ordem. E lá no livro de Atos também a Bíblia diz: semeeis testemunha, tanto em Jerusalém como em Judeia, até os confins da terra. Já tem alguns meses que eu preguei aqui. Creio que já tem uns 7, 8 meses que eu preguei aqui. A última vez que eu preguei aqui, teve uma pessoa que chamou a polícia aqui. Chamou a polícia. E os policiais vieram. E comunicaram, né? Que havia uma denúncia a respeito do som. E nem estava tão alto o som. Nem estava tão alto. Deus abençoe, Yara. Deus abençoe. E eu tenho vários pontos aqui que eu evangelizo aqui na cidade. Vários pontos. E hoje Deus tocou no meu coração de eu tocar a trombeta aqui. Estarei pregando com megafone. Tá bastante frio aqui. Estarei pregando com megafone. E vou tentar evitar aqui de colocar música, né? Colocar o louvor. Porque aqui é bem visado mesmo. Né? É bem visado. A perseguição aqui é muito grande nesta praça. Então eu já vou direto ao ponto, já vou direto proclamar o evangelho. Nesta terça-feira. O solzinho saiu, mas está bem fraquinho. Algumas pessoas circulando. Então aqui para a glória de Deus, nós estaremos aqui evangelizando, falando do amor de Jesus. Estou muito feliz, né? Muito feliz com Deus. Deus tem nos abençoado meu ministério, tem aprovado meu ministério para a glória dele. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Quero agradecer a Deus primeiramente, agradecer os irmãos que têm ajudado nas suas orações, os irmãos que têm contribuído com este projeto, com este ministério, que é para a glória de Deus. Deus conhece a sinceridade do meu coração. Bom dia, Elcio Neves, bom dia. Os irmãos que estão entrando aí, Deus abençoe os irmãos. Então assim, eu só tenho a glorificar a Deus, né? Só tenho a glorificar a Deus. E muitas pessoas até criticam, né, a maneira de Deus me usar. Mas Deus me levantou, irmãos. Deus me levantou. E cada dia mais tem me levantado para ser um instrumento na mão dele. Meu chamado não é para bajular ninguém. Isso pode-se dizer que existe chamado de Deus para bajular. Não existe. Pregadores chamados por Deus, evangelistas, missionários, pastores, homens, mulheres comprometidas com o evangelho, que são comprometidos com o evangelho, eles foram chamados, né, para ser um porta-voz do evangelho, para pregar o reino dos céus, para pregar o verdadeiro evangelho. Então, irmãos, mas hoje, infelizmente, né, tem se multiplicado os falsos profetas, as falsas profetas, tem se multiplicado os falsos irmãos, e tem semeado aí o falso evangelho. Mas quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Quem é de Deus, quem tem o coração voltado para glorificar a Deus, para ser fiel, ele entende. Anderson, Deus abençoe. Abençoe a sua vida.
Amém, irmão, amém. Ele entende, ele ouve a voz do Criador, ele ouve a voz do Espírito Santo, e isso testifica, né? Que ele sabe que a natureza a natureza carnal é uma natureza caída, né? Essa natureza ela só vai sair de nós quando nós se transformar no nosso corpo, quando nós partir para a eternidade. Daí essa natureza ela vai ser aniquilada, né? Ela vai ser transformada, esse corpo vai para o barro e nós seremos transformados. Então, até que isso não aconteça, nós precisamos ser confrontados. Quando eu falo ser confrontado, começa comigo o confronto. Antes de eu proclamar o Evangelho, fazer uma pregação do Evangelho, a mensagem ela já confronta comigo antes. É o primeiro a ser confrontado, quem precisa ser eu ser confrontado. Depois, quem vai me ouvir. Então tudo isso é para glorificação, é para o nome do Senhor ser exaltado. Este é o propósito da propagação do Evangelho. Não é, em primeiro lugar, ganhar almas. Não. Negativo. O primeiro propósito que um pregador, um missionário, um evangelista, quando ele sai para a rua para semear o Evangelho, o primeiro propósito que ele tem que ter no seu coração é entender que o nome do Senhor vai ser glorificado. Se ele não entender isso, ele não vai num tiro de pedra, ele vai desanimar. Entende? Ele vai desanimar. O Criador, seja bem-vindo. Então ele vai desanimar. Então quando a gente tem o propósito de glorificar Deus através do evangelismo, nós entendemos isso, que nós vamos evangelizar, nós vamos pregar o Evangelho, vamos pregar o reino dos céus, é para glorificar Deus em primeiro lugar. Então, independente se os outros vão ouvir, se não vão, se vão gostar, se não vão, se vai ter reconhecimento ou não, o importante é glorificar Deus. O importante é que o nome do Senhor seja glorificado na terra. Então, irmãos, depois que eu entendi isso, tudo mudou. Tudo mudou nos meus planos, nos meus propósitos, da maneira que eu desenvolvia esse projeto missionário, que esse projeto missionário ele já estava na gaveta, já tem mais de 15 anos atrás. Tem uns 3 anos para cá que começou a sair da gaveta, porque eu entendi o propósito. Amém, Yara, Deus abençoe. Eu comecei a entender o propósito. Então, quando nós começamos a entender o propósito, né, não é que fica mais fácil, é que fica mais claro. Porque as coisas de Deus ela é complexa, as coisas espirituais é complexa. Tem muitas pessoas por aí que faz por status, que faz para se promover, que faz para outras finalidades, né? Mas Deus conhece o coração, então a gente pode enganar o homem, mas Deus ninguém engana, né? Ninguém consegue enganar Deus. Deus conhece a intenção de cada coração. É que nem quando as pessoas vão contribuir na obra de Deus ou vão ajudar o próximo. Deus conhece a intenção de cada coração. Deus conhece a intenção de cada coração quando a pessoa vai ajudar alguém. Deus ele vai receber se a pessoa estiver fazendo de coração. E isso quem vai conhecer só é Deus. Né? Porque a Bíblia diz lá no livro de Jeremias 17:9, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Então é assim, irmãos. Tudo que nós for fazer, que venhamos fazer de coração. Coração. Vamos orar de coração. Vamos ofertar de coração. Vamos fazer a obra de Deus, vamos evangelizar, vamos pregar, vamos falar do amor de Jesus, mas que isso venha a ser de coração. Porque Deus recebe o que vem lá de dentro do coração. Um coração sincero. Coração sincero. Então isso aí muda tudo no mundo espiritual. Muda tudo. Porque Deus ele contempla.
a sinceridade dos nossos corações. E ele entende quem está fazendo de coração e quem está fazendo por algum tipo de de intenção que não seja voltado para glorificar a Deus. Então é bênção de Deus, é bênção de Deus. Então assim, irmãos, da onde Deus me tirou, né? Na hora dessas eu vou contar meu testemunho, da onde que Deus me tirou. Deus me tirou de uma situação que é muito muito pesado, né? Da onde Deus me tirou. Na minha adolescência, eu fui oferecido, a minha vida foi oferecido para o diabo. Oferecido para o diabo. O meu sangue estava numa taça, né? Foi preparado numa taça, num banquete, no inferno. E de lá Deus então me resgatou desse ritual diabólico. Deus me tirou e me fez uma promessa, né? Me fez uma promessa. Mas por vários anos o diabo me escravizou. O diabo, fui usado como ferramenta da mão do inimigo. E até então Deus começou então a obra e foi, e eu não entendia. E para a glória de Deus eu estou contando isso. Então tem muitas pessoas às vezes que não conseguem entender, porque o chamado ele é individual. Então como que eu vou entregar algo de mim para o povo, sendo que foi o Espírito Santo que me levantou? Não foi o homem que me levantou. Não foi uma instituição religiosa que me levantou. Foi o próprio Deus que me levantou, tem me levantado, tem me ensinado. Tenho muito que aprender. Mas com grande temor e tremor, eu compartilho o Evangelho que o Espírito Santo me dá, com base bíblica, com base nas verdades cristocêntrica, fundamentada numa doutrina criada pelo próprio Deus. Então isso muda tudo, o impacto que ela causa. Tem muitas pessoas que não estão preparadas para ouvir, né? Muitas pessoas que me ignoram, que criticam, né? Porque não estão preparadas. Mas irmãos, Deus conhece o meu coração, em que nenhum momento eu fico inventando historinha não, fazendo esbocinho. Não sou contra quem faz um esboço para pregar, mas irmãos, a mensagem de rua, mensagem de pregação do evangelho nas ruas, é uma mensagem de loucura. É uma mensagem que tem que ser pregada abertamente, assim, sem rodeio, né? E é a mensagem simples do evangelho, simples, mas profunda. Então, não tenho que eu ficar enfeitando nada, não. Jesus está voltando, o reino do céu é manifestado nos corações, arrependimento para alcançar a salvação, o amor de Deus, que é a base, né, do evangelho, que é o amor de Deus. Mas tem gente que acha que o amor de Deus não confronta, acha que o amor de Deus não é embasado numa justiça, e acha que tá tudo certo, que é tudo oba-oba, que é tudo light, que Deus é amor, então ele é amor, ele não vai castigar ninguém, ele não vai punir ninguém pelos seus atos, não. Não, pelo amor que ele tem mesmo, ele dá a cada um conforme as suas obras, conforme os seus caminhos. Está lá em Jeremias 17:9. Eu, Senhor, som dos corações. O coração do homem é enganoso. Eu, Senhor Deus, som dos corações e dou conforme os seus caminhos. Então não deixa, Deus não tem culpado por inocente, culpado é culpado. Né? A humanidade é uma humanidade caída, uma humanidade perversa. É uma humanidade que foi destituída da glória de Deus. Então, só explicando para os irmãos que
tem pessoas que ignoram essa mensagem, acham ela pesada, porque ainda não entenderam a justiça de Deus, não entenderam o amor de Deus. E as pessoas que não entendem é porque elas não tiveram ainda uma experiência com o sobrenatural. Ela vive no natural. Para ela tá tudo certo. Não tem confronto, não é evangelho light. O contexto da sua vida toda nunca foi do confronto, ela nunca teve uma conversão genuína. A partir do momento que a gente tem uma conversão genuína, nós somos impactados pelo evangelho, então nós não conseguimos se alimentar de comida estragada, de qualquer alimento, não. Se não for pasto verde, ó, aqui tá essa grama aqui, ó, verdinha, ó, mostrar pros irmãos, verdinha, ó, verdinha, verdinha, pasto verde. As ovelhas de Cristo se alimentam de pasto verde. A noiva de Cristo, ela não engole qualquer coisa. Então, tem gente que ela não entende, então ela vai procurar coisas que venha soar nos seus ouvidos suave, né? Light. No meu canal não vai encontrar, né? Não vai, não vai. Ora a Deus, peço misericórdia para Deus que o dia que ele entender que o meu coração vai sair fora do propósito, eu venha se corromper, eu peço a ele que ele me prepara, deixa eu preparadinho e me leva daqui. Me leva com ele. É o que eu mais quero, é ir embora com ele. Bora com ele. Esse mundo não pertence para nós. Isso não é um sinônimo de querer correr da raia, não. Porque eu não corro da raia, não. Corro da raia, não. Já corri quando eu não entendi o propósito. Me acovardei, mas quando eu entendi que os covardes, Deus vai tratar com os covardes, Deus não tem prazer dos covardes, aí o pensamento meu mudou. Então é assim, irmãos. Deus não tem prazer dos covardes. Então eu peço a Deus o dia que ele entender que eu vou sair fora do propósito, que é o comprometimento com a pregação do evangelho vivo, verdadeiro, puro, sem mistura nenhuma. Ele venha me levar daqui. Ele venha me levar embora. Certo? Porque eu não quero passar uma mensagem falsa para a noiva, o povo, as pessoas, os corações. Eu quero continuar sendo fiel ao reino dos céus, comprometido com a verdade, comprometido com a palavra. Amém? Irmão Luiz, bom dia. Deus abençoe. Irmão Luiz, quais são os 3 tipos de mortes? Física, espiritual e eterna. Os 3 tipos de morte. Amém. Irmãos, a conversa tá boa, mas eu vou para cima. Eu vou iniciar aqui a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos. Amém.
salvação em Cristo Jesus. Jesus deu uma ordem, no Evangelho de Marcos 16 e 15. Jesus deu uma ordem dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia também vai falar, a Bíblia Sagrada, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nesta manhã de terça-feira, eu gostaria de compartilhar uma palavra da parte de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7 e versículo número 13, aonde a epígrafe desse texto diz: a porta estreita. Evangelho de Mateus 7, 13. Jesus falou: entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e poucos são os que encontram. O melhor presente que o ser humano pode receber enquanto ele viver na face dessa terra é ouvir falar do Evangelho, do Reino de Jesus Cristo. Quando nós falamos em Reino de Jesus Cristo, o nome já diz Reino de Cristo. O Reino de Cristo foi manifestado há mais de 2000 anos atrás, através do Filho de Deus, encarnado em um homem. Mas não era qualquer homem. Era o próprio Filho de Deus. Evangelho de João, primeiro em diante, a Bíblia vai falar sobre o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus. A própria luz. A luz entra no mundo. Manifestado através de Jesus Cristo. Grava esse nome, Jesus Cristo. O Filho de Deus. Aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. João vai falar. E ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João 14,6 vai falar: ele é o caminho, a verdade e a vida. No livro de Romanos, capítulo 3 e 23, a Bíblia vai falar que todo ser humano pecou e foi destituído da glória de Deus e carece de um Salvador. Todo ser humano pecou e foi destituído da glória de Deus e carece de um Salvador. Mas para nossa esperança, Jesus se manifestou trazendo graça aos homens. Então, pela graça manifestada através de Cristo, nós encontramos o caminho, a direção que nos traz o perdão, que nos traz a reconciliação com o Criador. Aleluia! É por isso que o melhor presente que o ser humano pode receber é ele ouvir a voz de Deus, abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar e fazer morada dentro da sua alma, dentro do seu coração. E o convite está lançado no livro de Apocalipse, capítulo 3 e 20.
o convite foi lançado, o chamado foi lançado pelo próprio Cristo, aonde ele diz em Apocalipse 3:20, aonde o próprio Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração e deixar eu entrar, eu entrarei e cearei contigo. Aleluia! Não existe um convite melhor do que esse. Não existe um chamado melhor do que esse, uma ocasião melhor do que essa. É o Espírito Santo, através de Cristo, bater no teu coração e entrar dentro da tua vida, da tua alma, e caminhar contigo e andar contigo. Porque a partir do momento que o Espírito Santo entrar dentro da tua alma, dentro do teu coração, vai haver uma mudança radicalmente. Uma mudança que você vai começar então a sentir a alegria do Espírito Santo. Aleluia! Porque o ser humano sem Jesus vive uma vida solitária. E nesta manhã eu lanço esse convite. O próprio Deus, usando a minha boca através desse megafone, está te convidando você para um relacionamento. Se você abrir a tua Bíblia lá no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 11:28, o próprio Jesus, ele diz: vinde a mim. Ele faz um convite dizendo: vinde a mim, venha. Você que está cansado e oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Ei, meu amigo, minha amiga que está ouvindo através desse megafone, quem sabe a tua vida está numa canseira, quem sabe a tua vida não está conforme é para estar, quem sabe você se sente perdido, está angustiado, aflito, quem sabe você não consegue ser liberto da cachaça, da droga, da prostituição, da mentira, da macumbaria, você não consegue ser liberto da miséria que o pecado traz. Nesta manhã eu te apresento um nome que é sobre todos os nomes, e o nome dele é Jesus. E nesta manhã ele te faz um convite dizendo: vem a mim. E a Bíblia diz que aquele que o Pai chamar através de Cristo e apresentar para Deus e vir até ele, de maneira nenhuma Deus vai lançar fora. Aleluia! Porque o próprio Cristo apresentou para Deus. Aleluia! Ei, receba esta palavra em nome de Jesus. Nesta manhã eu te faço esse convite. O próprio Cristo está te convidando, você, para se relacionar com Ele. Não é eu que estou convidando, é Jesus. Quem é Jesus, pregador? É o autor e consumador da nossa fé. É o homem que há mais de 2000 anos atrás morreu por amor a nós, naquela cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, para nos lavar, para nos limpar, para nos remover a culpa, para pagar a nossa dívida que nós devíamos. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O Filho, o Verbo encarnado, o Salvador da humanidade, o único que pode salvar o homem da condenação. E a Bíblia vai falar, Cristo vai falar sobre esses caminhos, sobre 2 caminhos. Esse caminho não é uma estrada, no sentido literal, que você conhece. Este caminho não é uma rodovia que você conhece. Este caminho vai se tratar de um estilo de vida. Então aqui no texto fala, que eu acabara de ler, que há 2 caminhos. Há 2 caminhos na direção, na frente do homem. Há 2 estilos de vida. O estilo de vida que leva a se encontrar com o Criador dos céus. E é um estilo de vida contra os princípios, os mandamentos e a vontade do próprio Deus. Porque a lei, então, ela foi manifesta, trazendo a luz ao pecado. Nós só entendemos que somos restritos a uma restrição através do pecado. Nós só entendemos porque Deus criou a lei.
Deus criou a lei para apontar para nós a nossa condição de pecador. Romanos 3:23, eu vou repetir. A Bíblia vai falar que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus e carecem de um Salvador. Nós herdamos uma natureza pecaminosa através dos nossos pais. E quem é nossos pais? Adão e Eva. Os nossos pais caíram, pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Então todo ser humano gerado através do modo de uma mulher, através do modo natural, a sua natureza é pecaminosa. O ser humano em si, a sua natureza é pecaminosa. E necessita de um novo nascimento. A Bíblia fala que quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar a vida eterna. Porque a Bíblia também vai falar que está ordenado o homem morrer única vez e depois disso segue-se o juízo. Nós não nascemos para semente. Eu e você, nós temos prazo de validade. Um dia nós vamos embora daqui. Querendo ou não, você querendo ou não, um dia nós iremos bater as cachuletas, nós vamos morrer. Nosso corpo físico vai voltar para o pó, porque do pó nós veio e do pó nós vamos retornar. Mas a questão é aí, a nossa alma, para onde irás? Sendo que Jesus falou, se hoje te pedir a tua alma, hoje, aonde irá passar a eternidade? Se hoje te pedir a tua alma, se hoje for o último dia, o seu último dia na face dessa terra, você já parou para se perguntar aonde que você vai acordar? Há muitas teorias por aí. A teoria que vai para o purgatório, que não é provado, não é comprovado, não tem base bíblica. Isso é uma mentira, uma heresia. Porque Deus, ele fala na Bíblia Sagrada, ele fala sobre o céu e sobre o inferno. Então o purgatório é um estado de estágio. Não tem como, Deus não é injusto. Porque quando Cristo, ele começou seu ministério aqui na face dessa terra, a mensagem dele lá no Evangelho, Mateus 14:17, foi essa: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. E quando nós entendemos o que significa a palavra arrependimento, nós vamos entender, gerado através do Espírito Santo, é uma mudança de mentalidade, é uma etanoia. Para quem conhece, isso significa muito, porque é uma mudança de comportamento, gerado através do Espírito Santo. Então, se você lê as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, você vai entender que a primeira mensagem de Jesus foi essa: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. E o reino do céu não é comida, não é bebida. O reino do céu não está neste mundo. O reino do céu é espiritual. Nós não enxergamos, mas nós sentimos. Você enxerga o vento? Nós sabemos que o vento existe, mas nós não tem como, nós não está no nosso alcance enxergar o vento. Não existe ninguém que consegue enxergar o vento, ele não está visível aos nossos olhos. Mas nós sabemos que o vento existe. O que você está querendo dizer, pregador? Nós não vemos aos olhos nu Deus, mas nós sentimos a presença dele dentro do nosso coração. Isso muda tudo. Se você não sente a presença do Espírito Santo no teu coração, é porque ainda você não recebeu ele. Mas nesta manhã está disponível para você, nesta hora está disponível para você. Enquanto você respira, a porta da graça está aberta para você. E ele está esperando você de braços abertos para te encher de amor, de misericórdia, de perdão, de compaixão. Porque ainda a porta da graça está aberta. A porta da graça, mas que graça é essa, pregador? É um dom não merecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos amou. Não foi nós que amou Deus, foi Deus que nos amou primeiro.
Evangelho de João 3,16, o texto áureo da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos conceder vida e vida com uma abundância. Então quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado, não vai ser, já está condenado. Pregador, você está condenando eu? Não, não é eu que estou condenando. É o estado pecaminoso, de pecado da natureza humana, que nós herdamos de Adão e Eva. O problema é que há mentiras e mais mentiras esparramadas nesse mundo sistema, dizendo que o homem veio do macaco. O homem veio de uma explosão da evolução, uma explosão que houve nos ares. Livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 1 e versículo 3. A Bíblia fala que o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura, porém o ser humano tem dificuldade de conhecer o seu Criador. É mais fácil um animal conhecer você do que você conhecer o seu Criador, quem te formou, quem te deu vida, quem te deu família, quem te sustenta. O teu cachorrinho que você tem em casa conhece você. Conhece ou não conhece? Até o teu gatinho conhece. Mas o ser humano tem dificuldade de reconhecer de onde que ele veio. E tem muitos que acreditam que o homem veio do macaco. Você tem cara de macaco? Fala pra mim, a ciência fala. Você tem cara de macaco? Hã? A ciência maldita fala sobre isso. E até que tem muitas escolas ainda que ensinam sobre essa mentira, sobre esse engano. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O macho, a fêmea, não tem o terceiro gênero. Ou é macho ou é fêmea. Deus não criou o terceiro gênero. As pessoas que se corromperam, os homens da terra que se corromperam e continuam se corrompendo e provocando a ira de Deus, a tal ponto, que causa destruições e mais destruições, destruições na natureza, destruições nos meios sociais, uma grande pandemia esparramada no mundo, consequência do pecado. A enfermidade nunca foi e nunca vai ser de Deus. Doença é do diabo. Quem coloca a doença na vida das pessoas é o próprio demônio. Porque Deus é vida. Deus é vida e vida com abundância. Você acha que é da vontade de Deus você ter câncer? Você acha que é da vontade de Deus você ter doença nos ossos? Você acha que é da vontade de Deus você morrer? Não é. É por isso que a Bíblia vai falar que Deus criou um novo céu e uma nova terra. Essa terra aqui, ó, que muita gente briga para ficar aqui e não querer ir embora. Essa terra, a Bíblia diz que está tesourada por fogo. Deus vai destruir esta terra. Mas antes que isso aconteça, Deus vai levar o seu povo, os seus escolhidos, o homem e a mulher que se arrependeram, entregaram sua alma, o seu corpo, a sua mente para Cristo e anda e obedece o evangelho do reino. Aleluia! É evangelho do reino, não é evangelho da prosperidade, não. Não é evangelho falso, não. Não é evangelho papal, não. Não é evangelho dos falsos profetas, não. É evangelho do reino. É carregar a cruz e seguir Jesus. É abandonar as práticas pecaminosas. É abandonar os prazeres deste mundo. É convidar Jesus para entrar no seu coração, fazer morada, andar contigo, caminhar contigo, te limpar, te salvar, te regenerar, te transformar. E quando nós entendemos isso, nós
entendemos a verdadeira felicidade, nós temos a vida eterna, isso é a verdadeira felicidade. Mas o mundo prega diferente. O mundo diz que a verdadeira felicidade é você se dar bem, você ganhar na Mega Sena, ficar rico, ter fazenda, ter carro novo, ter apartamento. O mundo prega isso, mas isso aí é uma bagunça, é uma lambança. Para Deus não vale nada, o teu carro novo não vale nada para Deus. A tua conta bancária é recheada, para Deus não vale nada. O que vale é o teu coração se humilhar para um Deus que te criou, que te formou, que te limpou e que entregou-se para morrer inocentemente, pagar a minha e a tua dívida naquela cruz do Calvário. Fala para mim, o teu pastor te prega isso para você? O teu líder religioso prega isso para você? Porque se ele não estiver pregando isso para você, você está no lugar errado. Você está comendo comida estragada. Você está sendo ludibriado, enganado. Você está no caminho que não vai para o céu, que não agrada a Deus. Porque a mensagem principal de Cristo é manifestar o reino do céu. Esta é a mensagem principal. Por isso que Jesus vai falar: primeiramente, buscai o meu reino e sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Ei, as bênçãos que sobrevêm sobre nós, sobre o homem e sobre a mulher, são consequência de uma vida de obediência com Deus. São consequência de nós amar a Deus acima de todas as coisas. A pergunta é: quem é que você ama acima de todas as coisas? Quem é que você ama acima de tudo? Porque o primeiro mandamento, para quem conhece o evangélico, o católico, o espírita, conhece o primeiro mandamento. Pelo menos o primeiro mandamento conhece. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Significa amar a Deus acima de nós mesmos. Amar a Deus acima de nossa família, acima das coisas que aqui perecem. As coisas que faz você perder o sono, vai ficar aqui. Ninguém consegue levar nada para onde vai. Ninguém consegue levar o ouro, a prata, o dinheiro, a posição, a beleza. Hoje a moça é bonita, o rapaz é bonito, daqui uns anos a velhice chega e vai tudo embora. Hoje você tem saúde, mas amanhã é outro dia. A Bíblia diz que o dia de amanhã não pertence para nós. Quem faz plano do amanhã é tolo. Quem faz plano de amanhã é tolo, porque daqui a um minuto não pertence para nós. Pode acontecer um infarto, pode acontecer qualquer coisa. Até mesmo nós esperamos um noivo que pode soar suas trombetas no céu, como o alarido, como o relâmpago que nasce no Oriente e se mostra no Ocidente, e a qualquer momento ele pode se manifestar e levar o seu povo, a sua noiva, a sua igreja, os seus escolhidos, os seus amados. Isto é uma promessa. E quem que foi prometer o pregador? Não foi político. Quem prometeu o pregador foi Jesus. Ele é fiel. O único que tem a palavra verdadeira é Cristo. Religiões e mais religiões esparramadas pelo mundo, causando divisão no meio do povo. Mas a verdadeira religião é a que Cristo pregou. A verdadeira religião foi a que Cristo pregou. Pregador, que religião que é essa? Que religião que é essa? É visitar os órfãos, viúvas, é ajudar o necessitado. Isso aí é religião verdadeira. O resto é balela, o resto é politicagem, o resto é conversa fiada.
Deus nos chama para o relacionamento. Deus chama o ser humano para compromisso. Deus chama o ser humano para ele entender que a vida dele não é deste mundo, tem que estar guardada em Cristo, porque nós não vamos ficar para sempre aqui, nós vamos embora daqui. O problema com Deus nesse século cegou o entendimento dos incrédulos que não conseguem ouvir a voz de Deus. Não conseguem ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia vai falar em 1 João 5,19: este mundo jaz do maligno, que reina, o sistema é diabólico. Nós não temos segurança neste mundo, a nossa segurança tem que estar guardada em Cristo. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. O inimigo, ele é mentiroso. O Evangelho de João 8,44, ele é mentiroso, o pai da mentira, assassino, homicida, invejoso. O diabo não tem mais perdão, mas eu e você, nós temos perdão. Mas é necessário nós se arrepender dos nossos pecados e se humilhar para aquele que veio e se manifestou e deu a vida por nós. Derramou seu sangue para nos limpar da maldição e pagou a nossa conta. Pagou a nossa dívida. Por isso que Jesus vai falar: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vai adiantar você ficar correndo de um lado para o outro, se preocupando com coisas dessa vida? E você está perdendo a sua alma. A eternidade não é brincadeira, a eternidade é real. Ou você acha que Deus criou o homem simplesmente para ele passar uma temporada aqui nesta terra sofrendo e depois aniquilar ele, sem nenhuma chance de se reconciliar, sem nenhuma chance de dar continuidade no plano que ele mesmo criou no Jardim do Éden original. Jardim do Éden original, não é o Jardim do Éden de Adão e Eva, não. O Jardim do Éden original, aleluia, é no laboratório de Deus. Quando Deus criou o homem no seu laboratório, a primeira imagem e semelhança, mas não é a imagem da Aparecida. Deus não criou a imagem da Aparecida, do São Cristóvão, do São Benedito, do São Sebastião, da Nossa Senhora de Fátima. Não foi Deus que criou. Deus criou a imagem e semelhança que somos nós, eu e você. Ainda a ciência maldita tem coragem de inventar que o homem veio do macaco. E tem muita gente que acredita ainda nessa mentira, que o homem veio do macaco. Olha que coisa linda, o homem veio do macaco. Ah, o homem veio da evolução que deu um estouro lá no céu e o homem veio... Ah, para, né? Isso é palhaçada. E tem gente que acredita. A mensagem está sendo pregada, Toledo. Jesus está voltando. Ah, pregador, já faz ano que eu ouço falar sobre essa história furada, né? Você acha que a volta de Jesus é furada? Lê a Bíblia, olha o jornal, olha as profecias, confere as profecias que Cristo profetizou e os sinais de hoje. Guerras, rumores de guerras, violência, doença. Alguns anos atrás, 700 mil pessoas morreram só no Brasil com a pandemia. A economia está em colapso. Não, está tudo certo, não está tudo certo. Violência cada dia mais tem aumentado. A fome tem se multiplicado. O ódio nos corações dos homens tem se multiplicado. A avareza, a ganância. E você acha que está tudo certo? Você acha que está tudo certo? Não. Não está tudo certo.
Deus, a ciência está tentando até criar uma cura para a morte, para o homem não morrer. Não conseguiu nem a cura da doença do câncer. Vai conseguir a doença para curar, a cura para curar a morte. Olha a presunção do homem. E o povo brincando. E o povo não está nem preocupado. O povo está preocupado em satisfazer a vontade da carne. O povo está preocupado em correr atrás dos ídolos. O povo está preocupado em satisfazer a vontade dos prazeres deste mundo. O povo está preocupado com o futebol. Quem vai ganhar a Copa do Mundo? Como se isso fosse algo maravilhoso. Como se você ganhasse alguma coisa com isso. Não, é porque o Brasil vai ser o vencedor da Copa do Mundo? Que Brasil? Que Copa do Mundo? E o povo pagando milhares de dinheiro, injetando milhares de dinheiro, se condenando-se, enquanto pessoas passando necessidade, passando fome, enquanto crianças morrendo de fome, enquanto você não consegue nem pagar o teu aluguel direito, e os jogadores ganhando milhões nas tuas costas, porque você é que paga. Você que chega em casa, liga a televisão e fica lá horas e horas, vibrando pro jogador ganhar, pro time do teu coração ganhar. Mas quando um pregador vem pra praça pregar, chama ele de louco. Quando um crente fala um glória a Deus e um aleluia, chama ele de louco. Quando uma igreja faz muito barulho, chama a polícia pra ela. Mas para ficar no estádio do futebol, horas e horas, pagar ainda para entrar lá, para ficar vibrando, um jogador com meia carça, correndo de um lado para o outro, 2 horas no campo de futebol, isso aí não é loucura. Isso aí é um prazer, sim, o prazer deste mundo que está levando você para o inferno. E muitos crentes também, falso, né? Porque verdadeiro não é. Infelizmente, muitos crentes falsos, perdendo tempo com essa maldição de futebol, porque isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Se Jesus voltar bem na hora da Copa, você acha que vai subir? Não vai. Deus não vai levar ninguém que divide a sua glória. Deus não vai levar ninguém, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não vai levar ninguém contaminado com este mundo. Deus vai levar um povo que espera a volta de Cristo, porque Ele prometeu. E Ele prometeu. E a qualquer momento, Ele virá nas nuvens. E se Ele acontecer de não dar tempo dele voltar nas nuvens, mas eu e você vai partir a qualquer momento, porque nós temos um prazo de validade. E lá no livro de Hebreus, capítulo 9, 27, depois da morte, segue-se o juízo. Então pode esquecer que tem purgatório, porque não tem base bíblica. Quem inventou esse negócio de purgatório não tinha o que fazer, é mentira. A Bíblia vai falar que depois da morte, segue-se o juízo. Depois da morte não adianta rezar a missa do 7º dia, não adianta querer se arrepender. Depois da morte, segue-se o juízo. De lá para frente o negócio é mais sério. E a Bíblia vai falar, todos os joelhos irão se dobrar diante de Deus. Todos os joelhos irão se dobrar diante de Deus. Naquele grande dia. Não vai ter escapatória. Você não vai, com o teu dinheiro não vai conseguir comprar um advogado para te safar. Em o nome de Jesus, que Deus abençoe.
o seu lar, a sua família. Que o Espírito Santo pode te revelar a verdade. Porque no Evangelho de João 8,32 a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Corra para os braços de Jesus. Corra hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Ninguém sabe a hora que vai embora daqui. Deus abençoe. Bom dia, senhor. Marcos, viu, Marcos? O pessoal tá reclamando aí do seu megafone. Então, tem que se rir agora. Vai ligar 3 vezes pra nós lá já. E a gente demorou a vir aqui, tá? Nós estávamos em outra ocorrência lá. Deus sabe a hora. Não, tranquilo. Só ia falar pro senhor. Estou aqui para orientar o senhor, para utilizar. Entendeu? Não, imagino e tal. Eu até evito pegar aqui porque tem uns filhos das trevas que ligam. Não, o senhor fazia lá no Panorama também, gente, né? Eu faço lá. Eu acho que eu nem pensei uma vez lá também. Entendeu? Caso dos outros, Marcos. Marcos Paris. Irmãos, estamos aqui. Temos companheiros da Guarda Municipal que vieram aqui nos notificar a respeito a respeito do mesmo assunto, né? Incomodação, de sossego, né? E é assim, né? Carnaval, futebol, showmício, isso aí não incomoda ninguém, mas vai falar do Evangelho, as trevas se incomodam. Seu Marcos, como é que é o nome da sua mãe? Olinda Alves Paris. Meu documento, deixa eu ver. Não, tá aqui. Já deu certo ali, já acertado. Eu já encerrei. Nem coloquei louvor, eu tô pregando aqui. O senhor mora em Já Sim, mas não, eu pra entendo evitar. a situação do senhor, mas tipo assim, tem pessoas eu que entendo como se incomodam tal, com isso, trabalho de entendeu? vocês. Qual que é o endereço do senhor atual? Eu ia Riachuelo, Ouro Preto. Riachuelo, Ouro Preto. É rua mesmo, né? Riachuelo. Qual que é o número? 120. Onde fica isso aí? Lá na Vilinha do Ouro Preto. Ouro Preto mesmo? O senhor tem um telefone para contato? Tem. Pode passar para nós? É 45? 45, 9, 8811 9458. Você vai ter que cadastrar ou já tem cadastro? Você achou? Não precisei, mas acho que bem provável que já tem. Esse Já tem, tenho, mas já tenho o você cadastro vai pedir também um lá, monte de né? coisa lá. Panorama. Qual é a igreja do senhor? Não pertence na igreja. Nenhuma. O senhor cede a Marcos aqui mesmo? Marcos Paris. Paris. Não Eu sei. desenvolvo um projeto missionário. É? Esse projeto tem licença, tem tudo, na verdade. Mas só que toda vez que tirar a licença, não tem como. Marcos Paris. Faço trabalho muito rápido, né? Como eu faço trabalho solo, então você vai tirar a licença, coisa, isso aí é uma burocracia, demora. É Paris com Z. Eu tô até evitando colocar música, pra não, mas mesmo assim, se incomoda. Se incomoda. Esses tempos atrás só faltaram me lixar lá na frente, lá na praça lá de Ouro Verde. Não sei pra que isso. Tô pregando amor e tem pessoas que vêm religioso. Mas aí que é o problema. Você sabe qual que é o maior problema, senhor? Só que Eu pensei, esses anos que eu já vivi, tipo assim, cada um tem sua religião, cada um tem que respeitar a sua. Entendeu? Cada um tem a sua. Meu pensamento em Deus é um só. Cada um só sabe orar de um jeito diferente e adorar de um jeito diferente. Só que tem pessoas que não aceitam. A minha religião é essa e eu não aceito a sua. então. Entendeu? Esse que é o problema da população hoje em dia. Então, talvez é isso. Tem pessoas que se sentem incomodadas do jeito que você prega. Mas cada
religião tem a sua doutrina de pregar. Eu não, se você iniciar, tiver um tempo Sim. de pegar minha mensagem, rapaz, é o amor de Cristo, é o amor de Cristo. E, inclusive, tem até testemunho de pessoas jovens que estavam nas drogas, que estavam no roubo, vai para Cristo, se converte, entendeu? É um benefício, só que sempre tem, né? Sempre vai ter pessoas que vai. Só que eu estou tentando, no máximo, me disciplinar para que venha isso. Ó, eu venho para a praça, não estou na frente de nenhum comércio, não estou na frente de nenhuma casa, não estou na frente. Eu venho no máximo, assim, para não ter, entendeu? Mas mesmo assim, vamos indo. Só que evita aqui, porque, tipo assim, aqui não sei se foi pessoa, se foi. Não, que foi uma pessoa. Foi uma pessoa, eu sei quem foi. Inclusive, quando o policial veio aqui outra vez, o policial até falou quem era. Entendeu? Quem é que foi que denunciou, entendeu? Os comerciantes não é, muito pelo contrário, eles até estavam ouvindo a mensagem. Entendeu? Sem contar com os comerciantes, eles colocam o som lá da propaganda. Lá. Sim. Mas enfim, aqui na praça é assim. Por isso que eu já demoro a vir aqui, porque. Entendeu? Mas tranquilo. Evita aí e tal. Beleza? Obrigado pela atenção. Vamos aí, com certeza. Deus abençoe vocês. Amém, irmãos. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Ora para o meu ministério, irmãos. Ora para o meu ministério. Aqui nessa praça aqui é o desafio pregar. Desafio, o inimigo se levanta. Ele chama polícia, chama guarda municipal. Entendeu? Mas a mensagem ela tem que ser pregada. Chamando polícia, não chamando, me levando preso, não me levando. A mensagem está sendo pregada. A mensagem está sendo pregada, não tem medo. Não tem medo para mim. Pode levar eu preso. Lá eu vou contar um testemunho aqui. Teve uma certa vez, foi esse ano. Eu preguei numa cidade aqui perto, numa praça do lado da Católica. E teve esse religioso lá, dois, que eles só faltaram me apunhalar, só faltaram me matar. Só faltaram me matar. Eles só não me avançaram porque, primeiramente, Deus está comigo, sendo que tinha muita testemunha. Muito testemunha. Então é assim, o evangelho incomoda, o verdadeiro incomoda. Mas é bom, enquanto estiver incomodando as trevas, Jesus está libertando os cativos, os oprimidos, Jesus está libertando os processos, Jesus está libertando as pessoas da mentira, do engano, da falsa religião, do falso evangelho. Então, irmãos, não importa, o importante é agradar a Deus. Agradar a Deus e enquanto tiver fôlego de vida, irmãos, em nome de Jesus, eu vou continuar pregando o evangelho. Eu vou continuar, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quem é que me chamou. Eu sei quem me chamou. Então eu tenho plena confiança em quem me chamou. No início, até quando comecei a pregar na rua, eu me sentia com medo, me sentia falando com Deus, né? Essa perseguição, eu vou parar. Não, Deus, o Espírito Santo falou, não pare. Não pare, porque os meus profetas foram perseguidos, eles mataram os profetas, os discípulos, os meus apóstolos, me crucificaram. Jesus falou isso no meu coração, irmãos. Então, se Jesus falou, e a palavra confirma isso, irmãos, a palavra confirma, não tenho que temer, irmãos. Minha vida está guardada em Cristo. A minha vida está guardada em Cristo. Está guardada em Cristo. E se chegar a hora de eu ir embora, eu vou embora. Vou embora. É que nem quando eu iniciei a live, eu comentei com os irmãos aí, que o dia que for para mim pregar uma heresia, um evangelho falso, que Deus me prepare e me leva, que me recolhe, que me tire, me levanta outro no meu lugar. Levanta outro corajoso que não se acovarda. Porque os profetas, os falsos profetas são os covardes. Os falsos pastores são covardes. Os falsos ministros, os falsos evangelistas, os falsos pregadores são os covardes. Isso eu falo na cara deles, na lata. São falsos, covardes. Deus vai tratar um por um, porque tem medo de ser perseguido. Tem medo de ser perseguido. Por isso que coloca o rabo entre as pernas e se acovarda, foge, fica prendido dentro de quatro paredes, e mesmo dentro de quatro paredes não tem coragem de pregar o verdadeiro evangelho para o povo. Amém, irmãos? Então é isso aí. Deus abençoe todos os irmãos que participaram da live, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.
Forte abraço a todos os irmãos que compartilharam a live. Em nome de Jesus.